Provérbios, capítulo de número 2, nós estaremos lendo do primeiro verso até o 10. Nos diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará à tua alma e o conhecimento será agradável à tua alma. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando com a revista Cosmovisão Cristã, orientação bíblica para o entendimento da realidade. E a nossa primeira lição, ela tratou do que significa cosmovisão. Nós vimos que temos aí no mercado das ideias muitas cosmovisões e todas concorrendo, disputando a mente humana. E nós entendemos que a cosmovisão nada mais é que uma lente pela qual a pessoa enxerga toda a realidade, ou ela procura enxergar toda a realidade. Aí na segunda lição, nós tratamos da cosmovisão cristã reformada, ou da cosmovisão reformada. Agora veja bem, na segunda lição, nós entendemos que essa lente ela tem que ser bíblica. Você tem que enxergar a realidade de forma bíblica, de acordo com a Bíblia, através da Bíblia. E hoje nós estaremos trabalhando com como que a cosmovisão reformada ela é aplicada à educação. Por isso o nosso título aí, Educação na Cosmovisão Cristã, transmitindo a verdade à posteridade. Eu quero ler aqui uma introdução que mostra a importância desse assunto. Os animais aprendem parte dos hábitos da espécie por imitação e podem aprender truques fascinantes de um treinador com muita paciência e biscoitinhos, mas nada se compara à capacidade de aprendizado de uma criança em idade pré-escolar, nem à quantidade de informação e habilidades assimiladas por um adulto mediano. Para você ter uma ideia, uma criança, quando ela dos 2 até os 3 anos, nessa fase, ela consegue aprender em torno de 500 a 600 palavras. Para você ver a capacidade de aprendizado de uma criança nessa fase. Tem criança que até os 6 anos de idade, ela pode ter um vocabulário de 600 palavras. Tá? Um adulto não aprende isso em 1 ano, por exemplo, 2 anos ele não aprende. Mas uma criança, nessa fase, ela consegue aprender. Na verdade, grande parte do que somos se deve àquilo que aprendemos, mesmo sem nos dar conta disso. A cosmovisão cristã tem muito a dizer sobre o papel da educação. Vejam só, como que a cosmovisão cristã ela é importante
ao se tratar da educação. Porque a educação, ela não é neutra, tá? Eu já mostrei aqui para os irmãos este livrinho, A Verdade e a Mentira. Como que este livrinho, que é distribuído para as escolas públicas, ele mostra que verdade e mentira são coisas que se entrelaçam. Uma hora você pode falar a verdade, outra hora você pode falar a mentira. Depende do contexto. Então este é um livro que ele veio para as escolas justamente para se trabalhar com crianças. E um outro é este aqui, que é trabalhado com tirinhas, onde, por exemplo, nós temos uma tirinha em que o escritor, ele zomba e coloca como até um mito lá a história de Adão e Eva, onde ele coloca uma Eva com 6 seios e uma outra só com 2. E aí aparece lá na tirinha qual das duas ele escolhe. Aí o camarada vai e escolhe a que tem 6 seios. Então, já pensou criança lendo isso aqui? Isso é para se trabalhar com crianças, tá? Agora, eu quero mostrar aqui para os irmãos um trecho aqui que está no livro E Agora Como Viveremos, da editora CPAD, do Charles Colson e Nancy Pearce, onde ele vai colocar aqui uma situação. Veja bem, cada vez mais o tempo na sala de aula é dedicado a causas politicamente corretas, baseadas na filosofia do pós-modernismo, que reduz a verdade visando o fortalecimento da política e que trata de todas as ideias como expressões de raça, classe social ou gênero, não deixando tempo para os estudos dos clássicos da cultura ocidental. A educação, ela tem se resumido a capacitar os estudantes, alertando-os para a necessidade de lutar contra o patriarcalismo, o racismo e a discriminação de classes sociais. O que ele fala aqui está sendo confirmado pelo nosso novo currículo, que é o currículo que agora, a partir do próximo ano, será trabalhado pelas escolas públicas do Distrito Federal. E esse aqui, ele traz, é o primeiro livro que traz os pressupostos teóricos, o currículo em movimento da educação básica. É um currículo dos que o GDF já lançou, esse aqui é o pior. Aí, veja bem, um dia, só um trecho aqui para vocês terem uma ideia. Um dia eles maltrataram os negros e eu não fiz nada, porque não era ou não me sentia negro. No outro dia criticaram os adeptos daquela religião e eu não fiz nada, pois não professava aquela crença. Esses dias perseguiam os gays e também não fiz nada, porque nem eu, nem os meus entes amados são gays. Depois os vi condenando os pobres, os miseráveis, os que se deixaram arrastar pelo crime, os fracos e vulneráveis. E mais uma vez não fiz nada, pois não me identifico com nenhum deles. Hoje estão me perseguindo e já não posso fazer nada, pois estou sozinho. Um texto em forma poética que mostra o norte do currículo que será trabalhado nas escolas a partir do próximo ano. Então, o que a gente percebe? Que o que a Nancy e o Charles Colson colocam ali é justamente isso que está acontecendo. Cada vez mais as escolas, elas se tornam um espaço de disputa política, de ideologias, as mais variadas possíveis, e o que de fato se deve estudar, não se estuda. É por isso que hoje é muito comum as crianças não terem muita dificuldade, por exemplo, com adição, com subtração, com continhas simples. Porque o que se deve estudar não se estuda.
mas se leva, induz a criança, o aluno, a se envolver com lutas de classes e entrar numa guerra cultural e se alistar para realmente batalhar e defender suas ideologias que vêm de grupos dominantes na arte, no caso nas ciências, né? Então vejam bem, isso não a verdadeira ciência, mas da falsa ciência, né? Agora eu quero mostrar para os irmãos, nós vamos trabalhar aqui no nosso estudo 3 tópicos. O primeiro tópico e o segundo nós vamos passar assim mais como uma leitura para a gente assim ter um tempo para se deter melhor no terceiro tópico, tá? Nós vamos trabalhar aí o primeiro tópico, criados para aprender. Primeiro, a raça humana é caracterizada pelo ensino-aprendizagem. A gente vê isso de forma muito clara ao longo da história. De um lado, alguém aprendendo, do outro, alguém ensinando. Isso é muito claro. Segundo, a educação é um instrumento essencial na atuação divina de preservação do mundo caído, restringindo as consequências destrutivas do pecado. Então, a educação é um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus para restringir essas consequências destrutivas do pecado. Nós vemos isso, por exemplo, no avanço das ciências, por exemplo, nos medicamentos, como que, através de medicamentos, vidas têm sido salvas, doenças têm um tratamento, e por aí vai. Terceiro, a educação está relacionada a todos os índices socioeconômicos. Vejam só, a questão da expectativa de vida, taxa de mortalidade, que corresponde ao número de pessoas que morrem durante o ano, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, renda nacional bruta, saúde, alimentação, condições médico-sanitárias e qualidade de vida, acesso ao consumo. Tudo isso está relacionado diretamente à educação. Quanto maior a educação em termos, ou melhor, na questão de qualidade, melhor nós teremos esses índices. Eles se apresentarão de uma forma melhor, tá? Quarto, os reformadores glorificavam a Deus ao entenderem que a alfabetização e cultura eram instrumentos essenciais para o crescimento espiritual e social de um povo. Por exemplo, para Lutero, a educação é ordem de Deus. Deus quer que anunciemos que devem existir e ser criadas escolas. Uma escola cristã, gratuita e obrigatória. O Martin Dreher aí. Veja só, essa ideia de educação gratuita, obrigatória e até universal, Lutero já colocava isso. Então os reformadores, eles tinham uma preocupação com a educação. Vejamos Calvino. Em 1536, Calvino apresentou um plano ao Conselho Municipal de Genebra que incluía uma escola para todas as crianças, na qual as crianças pobres teriam ensino gratuito. Era a primeira escola primária obrigatória da Europa. Em uma delas, as meninas eram incluídas, junto com os meninos. Aí o doutor Augustus Nicodemos, ele coloca essa questão aí. Vejam bem, percebam como isso é avançado para o século XVI. Alguém propor uma educação gratuita, obrigatória, preocupado com crianças pobres, querendo que essas crianças tivessem acesso a uma educação de qualidade. Era um avanço muito grande para aquele tempo. Coisas que até hoje, por exemplo, as pessoas estão lutando muito, alguns países ainda com muita dificuldade, o Brasil ainda enfrenta dificuldade nesse sentido. Calvino já tinha essa preocupação no século XVI. Lutero já tinha essa preocupação no século XVI. Quinto,
A educação não é a solução definitiva para todos os males da sociedade. Nós não podemos ter essa ilusão, achar que a educação é a solução para tudo. Tem gente que acha que a educação é a solução até para a espinhela caída. Não é dessa forma, tá? Só a graça regeneradora em Cristo Jesus pode operar a restauração da humanidade. Vejamos então Isaías, o primeiro capítulo aí de Isaías. Versos 17 e 18. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, só Deus pode tratar a questão do pecado. A educação, ela é importante, mas ela não é uma solução definitiva. Vejamos agora princípios pedagógicos cristãos. Alguns princípios pedagógicos cristãos. O que é pedagogia? É o conjunto de conhecimentos sistemáticos relativos ao fenômeno educativo. É um campo de saber vasto, tanto na sua fundamentação teórica, quanto na utilidade prática. Quando a gente fala de pedagogia, irmãos, a pedagogia, ela de fato é muito ampla na sua fundamentação teórica. A pedagogia, ela tem interfaces, por exemplo, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, com a história e outros ramos do saber. Então ela tem uma fundamentação muito ampla. O pastor pediu para me falar da minha formação. Eu sou graduado em pedagogia e pós-graduado em psicopedagogia, tá? Mas eu quero trabalhar aqui com a concepção de Comênios, tá? Porque a concepção que ele traz para a pedagogia, porque no nosso caso aqui é o que mais nos interessa, esse livro aqui fantástico, que é do Dr. Edson Pereira Lopes, que é a inter-relação da teologia com a pedagogia no pensamento de Comênios. Comênios, para quem não sabe, ele é o pai da didática moderna, é o que lança as bases, a fundamentação para que a pedagogia ela se torne ciência, para se tornar ciência, tá? Aí ele vai trabalhar aqui com a ideia de que a pedagogia ela vem do grego paidagogos, desde a Grécia Antiga, concebe como possível tradução os seguintes princípios. No caso, queria dizer, encarregado de meninos, curador, tutor. Tratava-se de alguns escravos que eram responsáveis por conduzir as crianças à escola, pelo melhor caminho. No mesmo princípio, se a criança sofresse qualquer ferimento durante o percurso da casa para a escola ou da escola para a casa, o escravo deveria tomar as providências quanto aos primeiros socorros, isto é, procurar remediar o ferimento até que o aluno estivesse em casa. Então, a pedagogia comeniana demonstra que, assim como o escravo deveria conduzir a criança à escola pelo melhor caminho e remediar qualquer ferimento que ela viesse a sofrer, aí Comênios vai colocar que o pedagogo, ele deveria buscar conduzir a criança pelo melhor caminho, o caminho da verdade. Então, para ele, a pedagogia é isso, é conduzir a criança pelo caminho da verdade, ou seja, o melhor caminho.
Como ele estabelece uma inter-relação da teologia com a pedagogia, ele vai colocar o seguinte: o ministério pastoral na concepção de Comênios é, portanto, uma maneira de demonstrar que a inter-relação da teologia com a pedagogia está presente no conceito do termo educação, visto que no ofício pastoral há necessidade da teologia, mas igualmente da sistematização dos melhores caminhos a serem seguidos pela comunidade no processo de ensino-aprendizagem, e esses caminhos são traçados pela pedagogia. Então, para Comênios, ele vê a pedagogia dependente da teologia, porque ela precisa da verdade, ela precisa traçar o melhor caminho, e o melhor caminho vem da palavra de Deus. Mas ele entende também que a teologia, ela precisa dos métodos que a pedagogia traz, ou seja, um caminho para levar essa verdade, para mostrar de forma, assim digamos, mais sistemática, melhor elaborada, a verdade. Então, a preocupação com a educação no pensamento comeniano não seculariza o ofício pastoral. Pelo contrário, a pedagogia teria a função de sistematizar o ensino teológico, colaborando com a compreensão e a assimilação dos fundamentos teológicos. Diante do exposto, Comênios parecia estar consciente de que sua concepção de educação fundamentada na inter-relação da teologia com a pedagogia, como o remédio para a cura da corrupção do gênero humano, conforme demonstrado na Didática Magna. A Didática Magna é a maior obra de Comênios, tá? Contava com a aprovação e a vontade de Deus, resultando em sua perseverança no empreendimento de sua obra, cujo público-alvo eram todos aqueles que presidiam as coisas humanas, ministros de Estado, pastores das igrejas, diretores das escolas, pais e preceptores dos jovens. Então, Comênios, o conceito dele de educação é um conceito extremamente dependente da teologia, fiel às Sagradas Escrituras. Alguns princípios que uma ciência da educação precisa considerar. Tem aqui uns princípios que não... Aqui não está aparecendo. Veja bem, antes de mostrar aqui para os irmãos, a racionalidade. Esses princípios, eles precisam ser considerados numa ciência da educação. A Bíblia, ela mostra de forma muito clara que o ser humano é racional. Isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Mas um outro princípio que a Bíblia mostra também de maneira clara é que o ser humano, ele é singular. Ele é único. Então, num contexto de sala de aula, essa singularidade, ela precisa ser levada em consideração. Como que a pessoa aprende? O ritmo de aprendizagem dessa pessoa, os problemas que ela enfrenta, isso precisa ser levado em consideração. E isso diz respeito à singularidade. Cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem, tá? Depois, ali no local da relacionalidade, na verdade é a responsabilidade. A singularidade, ela deve conduzir a pessoa à unidade. E quem vai fazer esse meio termo lá da singularidade à unidade é a responsabilidade. Não é porque a pessoa ela é singular que ela não deve ter responsabilidade. O grande problema hoje da educação pública é levar em consideração demais a singularidade da pessoa e não ter um padrão. A pessoa ela não ter que alcançar determinados padrões. Não é porque a pessoa ela tem um ritmo menor de aprendizagem que ela não deve alcançar um determinado padrão.
O padrão, ele não pode ser rebaixado de forma alguma. Então, a responsabilidade, ela vai levar a pessoa à unidade. Você faz parte de um contexto maior. Quando você exclui a responsabilidade, o que vai acontecer? Quais são os reflexos disso na vida adulta, por exemplo? Vai surgir aquele camarada que, quando ele casar, o primeiro problema que ele enfrentar, ele vai deixar a esposa. Porque ele foi ensinado justamente na escola que é tudo ele. Ele é singular em tudo. Ele não precisa ser responsável com nada. Qualquer coisa ele vai abandonar. Por exemplo, a questão da responsabilidade aplicada aqui no contexto da igreja. Às vezes você tem um compromisso aqui, mas aí você está em casa e você de repente está com a dor de cabeça. Mas por causa do seu compromisso, por causa da unidade, por causa das outras pessoas, você vem. Você toma um determinado medicamento e você vem, você faz um esforço. Isso é responsabilidade. Quando é só a singularidade, a pessoa, mas eu estou mal demais. Fulano vai entender. Ninguém é de ferro, então eu vou ficar. Quando isso acontece em escola, você vai gerando, vai contribuindo para a formação de um adulto que em tudo ele vai querer ser o centro. Aí, por último, é o pecado. O pecado, meus amados irmãos, na grande maioria das escolas e no caso da fundamentação teórica da pedagogia, o pecado ele não é levado em consideração. Então, aí reside o grande fracasso da educação, porque o pecado ele não é levado em consideração. Comênio se esforçava em multiplicar a instituição escolar como local apropriado para ser verdadeira oficina de homens, isto é, tornar os homens cada vez mais humanos. E isso somente poderia ocorrer por meio da educação. A educação, por sua vez, deveria ter como fundamento 3 princípios. Veja bem os 3 princípios da educação comeniana: a instrução, a moral e a piedade, que são termos inseparáveis na concepção comeniana. Ora, a instrução está inserida nos conteúdos pedagógicos. Portanto, cabe à instrução ou à pedagogia traçar o melhor caminho para se educar o homem. A educação, entretanto, não estaria restrita apenas à instrução. Haveria necessidade de se ensinar a moral. Moral precisa ser ensinado. Por fim, toda instrução deveria conduzir o ser humano à piedade, isto é, impregnar o coração do homem das coisas de Deus, que é função da teologia. Edson Pereira Lopes, neste livro que eu mostrei para os irmãos, na página 283. Então vejam só, para Comênios, a educação ela deveria levar a pessoa a uma vida de piedade. Para ele, quanto mais uma pessoa for educada, mais piedosa ela tem que ser. É isso que ele coloca na concepção dele. Veja como isso é fantástico. Quanto mais escolarizado, eu nem vou tomar aqui o termo escolarizado, porque hoje no Brasil escolarização não é sinônimo de educação, tá? A pessoa ela pode ter, de repente, aliás, tem muita gente que tem o ensino superior e a educação é quase que zero, tá? Então, vamos ficar mesmo só com o termo educação. Para ele, quanto mais educação, mais piedade. Vejamos também que Lutero, ele caminha na mesma direção. Vejam só, Martinho Lutero: querido Senhor e Deus, permite generosamente que eu compreenda de forma certa a tua palavra e que, acima de tudo, eu viva segundo ela.
Querido Jesus Cristo, caso meu estudo não servir apenas para a tua honra, não permitas que eu entenda uma letra sequer. Dá-me apenas tanto entendimento quanto eu, pobre pecador, necessitar para te honrar. Amém. Vocês estão entendendo? Agora, uma outra compreensão que eu quero que os irmãos tenham é que escolarização, às vezes você encontra um camarada com muita escolarização, mas que ele é extremamente ímpio, porque a educação dele, a suposta educação dele, é totalmente distante das Sagradas Escrituras. Então ela não o conduz a Deus de forma alguma, muito pelo contrário, o afasta de Deus, o enche de vanglória, de orgulho, de soberba. Para Comênios, para Lutero, a educação deveria levar a pessoa a Deus. Agora nós vamos para o desafio da formação acadêmica anticristã, tá? Irmãos, vejam aí princípios ideológicos claros na formação e prática pedagógica dos professores. Ou seja, nas faculdades, os professores eles passam por todos esses ismos, essas ideologias, essas correntes de pensamento e muitas outras. Todos os professores, eles estudaram isso aí, e na prática de sala de aula, a prática pedagógica e a prática docente do professor, que é mais restrita à sala de aula mesmo, ele carrega tudo isso aí para a sala de aula. Então nós vemos aí, eu não vou passar comentando, mas em outra ocasião a gente pode estar comentando isso aí. Se alguém depois tiver alguma dúvida, a gente pode estar comentando. Nós vamos comentar apenas algumas mais adiante, tá? Marxismo, construtivismo, racionalismo, estruturalismo, pragmatismo, subjetivismo, dualismo, existencialismo, teorias psicanalíticas, que é mais ou menos aí, acho que em torno de umas 6, naturalismo, materialismo, hedonismo, relativismo, feminismo, multiculturalismo e utopia, tá? E tudo isso aí é veneno, tá? E tudo isso aí está em sala de aula. Os professores que não são conscientes disso aqui são inconscientes. Aqueles que, alguns, poucos, eles pregam isso de forma consciente. A grande maioria, eu acredito, que trabalha isso de forma inconsciente, porque se encontra assim perdido entre tantas. Então ele sai tentando colocar uma, colocar outra, e aí ele acaba trabalhando isso em sala de aula. Duas consequências pedagógicas causadas pelos ismos, por essas correntes que nós acabamos de mostrar aí. A primeira consequência é uma compreensão errônea da doutrina da queda. Uma compreensão errônea da doutrina da queda, ela tem como consequência o enfraquecimento da educação moral. Ou seja, até um determinado período da história, as pessoas tinham assim uma certa proximidade com o conceito de queda, o conceito bíblico, tinha uma certa proximidade. Mas depois do que nós vamos colocar aqui, que Jean-Jacques Rousseau colocou, aí esse distanciamento ele ficou gritante. Então isso trouxe um reflexo tremendo para a questão da educação moral.
Esses livrinhos aqui, eu não vou ler todos para vocês, não. O pessoal ficou assim, o pastor ficou brincando com esse tanto de livro, né? Esses livros, esses aqui, eles fazem parte de uma coleção, a coleção Educadores do MEC. Foram mais de 180 mil kits que foram distribuídos para escolas e bibliotecas de todo o Brasil. Cada kit contém 62 volumes. Esse kit ele faz parte para a formação do professor, para a reflexão, para a pesquisa, para que ele esteja se aprimorando, tá? E aí eu vou colocar aqui alguns trechos desses kits, aliás, desses livros, para que vocês entendam. E aí, o que é que o MEC fez? Ele pegou os 30 maiores expoentes da educação a nível internacional e trouxe para cá, e publicou. E ele depois pegou os 30 mais influentes do Brasil e publicou. Então nós temos 30 estrangeiros e 30 brasileiros, tá? E aí depois nós temos os dois manifestos da educação. Eu quero começar aqui com o Jean-Jacques Rousseau. Ele chocou o mundo pronunciando que a natureza humana, em seu estado natural, é inocente, que as pessoas se tornam más por forças dos limites impostos pela civilização. Jean-Jacques Rousseau foi um utopista suíço do século XVIII. Vejam bem aqui o que ele coloca aqui, o que está aqui acerca do pensamento dele na página 69 desse livro. A educação não deveria apenas instruir, mas permitir que a natureza desabrochasse na criança. Não deveria reprimir ou modelar. Baseado na teoria da bondade natural do homem, Rousseau sustentava que só os instintos e os interesses naturais deveriam direcionar. Centralizava pela primeira vez o tema da infância na educação. A partir dele, a criança não seria mais considerada um adulto em miniatura. Ela vive em um mundo próprio, que é preciso compreender. Olha bem, o educador, para educar, deve fazer-se educando de seu educando. A criança nasce boa. O adulto, com sua falsa concepção de vida, é que perverte a criança. É com ele que muitos outros teóricos vão trabalhar e eles vão partir justamente dessa concepção de queda de Jean-Jacques Rousseau. Ele, digamos assim, é o camarada que vai influenciar de forma decisiva a questão moral, a educação moral. Agora, um outro que vai trabalhar na mesma linha é o Hegel. Ele também trabalha na mesma linha de Rousseau, filósofo alemão. Veja aqui este livro acerca dele, o que ele coloca aqui na página 101. Ciência da lógica, mito, mosaico e conhecimento. Uma antiga representação sobre a origem e as sequelas dessa cisão nos é dada no mito mosaico da queda de Adão. O conteúdo desse mito forma a base de uma doutrina essencial da fé, a doutrina da pecabilidade natural do homem e a necessidade de um socorro para obviar isso. Eu não vou ler o restante porque já é o suficiente, né, para vocês entenderem. Então, são os dois principais teóricos que vão estar influenciando a educação moral de forma decisiva. A partir deles, muitos outros trabalhos vão surgir. Um outro
que é influenciado também por Rousseau, um alemão, um educador, Froebel. Ele, na página para ele, o jardim da infância retratava a criança como uma planta, cujo crescimento deveria ser permitido de forma a proceder de acordo com a sua própria lei interna de desenvolvimento orgânico, a fim de não impedirmos sua evolução. Velhos padrões da verdade e da virtude deveriam ser lançados fora para dar liberdade ao novo homem. Ele vai colocar o seguinte na página 55. O homem é essencialmente bom, tem qualidades e impulsos que são bons em si mesmos. Nenhuma qualidade humana é fundamentalmente má, a não ser que chamemos defeituoso, corrompido e mau em si mesmo o infinito, o frágil e corporal, com suas naturais propriedades e consequências. Agora, um quarto, o John Dewey, ele é o que mais vai influenciar agora na primeira metade do século XX. Esse aqui é o que influencia muito hoje a educação brasileira. Ele é muito, extremamente pragmático. Muito pragmático mesmo. Ou seja, o melhor é aquilo que funciona. Se estiver funcionando, é isso que deve ser aplicado. A criança vai à escola para fazer coisas: cozinhar, cozer, trabalhar madeira e fabricar ferramentas mediante atos de construção simples. E neste contexto, e como consequência desses atos, se articulam os estudos, leitura, escrita, cálculo. A leitura, por exemplo, era ensinada quando as crianças começavam a reconhecer sua utilidade para resolver os problemas que enfrentavam suas atividades práticas. Para John Dewey, é mais ou menos o seguinte: primeiro você trabalha com determinadas experiências. Depois dessas experiências, a partir delas, é que a criança ela vai, por exemplo, sentir a necessidade da leitura. Você não parte logo do conteúdo em si. Você parte de coisas, da prática. Colocando isso na vida real, seria mais ou menos assim: você tentar ensinar a sua criança a atravessar uma rua, colocando ela para atravessar logo. Aí depois ela sofre um problema, aí você chama e diz: olha, você viu? Agora você vai reconhecer a necessidade de se entender acerca das leis do trânsito. Então é mais ou menos assim. O pragmatismo dele é mais ou menos nessa direção, tá? Deixa atropelar e depois você vai e ensina. Na prática é para acontecer dessa forma. Agora, meus amados irmãos, pior do que o conceito errôneo acerca da queda é o conceito errôneo acerca da redenção. Então, todos aqueles teóricos ali e muitos outros, eles estão na educação brasileira, e são os que tratam acerca da queda. Agora, pior que isso é o conceito que surgiu acerca da redenção. Aí nós vamos ter como consequências, vejam bem aí, criação de valores sociais a partir do conceito de redenção, doutrinamento no radicalismo político e alistamento nas guerras culturais. E eu quero mostrar aqui para vocês os 4 principais que são trabalhados. Não sei se vocês observaram, mas hoje muitos professores são como se fossem psicólogos ou psicólogos amadores. Eles tentam tratar, resolver os problemas emocionais dos alunos, tá? Tudo lá é uma questão de especialista. Nós vamos começar aqui pelo pai da psicanálise, o Freud. Veja só aqui. Página 15.
acerca da influência de Freud. A influência de Freud sobre a reflexão educativa do século XX é decisiva. E são raros os autores contemporâneos que tenham abordado a pedagogia sem fazer referência direta ou indireta a Freud. Olha, é muito difícil você encontrar um curso sobre educação que não faça alguma referência a Freud, para ver como que ele influencia a educação. E do trabalho de Freud, o que é que você pode concluir? Que o ser humano não é responsável pelo que faz e diz. Essa é a conclusão de todo o trabalho de Freud. Imagina isso aplicado na sala de aula. Você não é responsável pelo que você faz e pelo que você diz. Agora, vejamos um outro que influencia hoje muito a educação, Carl Rogers. Páginas aqui 11 e 12. Seu método correspondia à ideia que ele tinha da natureza humana. Considerava que cada pessoa possui a capacidade de se auto-atualizar, a qual, uma vez liberada, lhe permitiria resolver seus problemas. O terapeuta, segundo ele, mais do que agir como um especialista, que compreende o problema e decide sobre a maneira de resolvê-lo, deve liberar o potencial que o paciente possui para resolver por si mesmo seus problemas. Imagine esse conceito aplicado a uma criança. Nessa direção ele vai trabalhar da seguinte forma: esta é a mesma concepção de natureza humana que inspirou seus escritos sobre a educação, nos quais afirma que o aluno tem motivações e entusiasmos que o professor deve liberar e favorecer. Rogers, para ele tinha uma convicção de que o indivíduo agirá sempre para o seu próprio bem, se ele não for obrigado a se conformar a alguma aprendizagem determinada pela sociedade. Aqui, para Carl Rogers, é o seguinte: todas as respostas estão no homem. Então, tudo está na criança. Aplicando isso à sala de aula, você não precisa levar nada de fora, já está na pessoa, já está no aluno. Agora, um outro aqui que influencia muito é o Skinner. Vejam bem aqui na página 26. Ele era ao mesmo tempo realista e determinista, na medida em que postulava a existência de um mundo exterior regido por leis, à espera de serem descobertas. Uma vez reveladas, essas leis poderiam ser utilizadas para melhorar a condição humana. Uma premissa básica é que o ambiente do indivíduo, as condições de estímulo, é o que, em última análise, controla seu comportamento. Para Skinner, as respostas estão no meio ambiente. Se tudo estiver adequado, então a pessoa ela vai conseguir se desenvolver. Porque para ele, no caso aqui, todas as respostas estão no meio ambiente, se ele estiver adequado. Para ele, o homem é apenas um animal, nada mais que um animal. O que ele precisa ser é treinado, domesticado. Então você, com os métodos adequados, com as contingências adequadas, você consegue fazer isso, tá? Então você pode ensinar uma pessoa a pular, a dançar, a andar de 4, tudo aplicando o método de Skinner. Agora, o último, o que mais influencia hoje a educação brasileira, Jean Piaget. Página 53. Acerca dele está assim:
A escola ativa baseia-se na ideia de que as matérias a serem ensinadas à criança não devem ser impostas de fora, mas redescobertas pela criança, por meio de uma verdadeira investigação e de uma atividade espontânea. A atividade se opõe assim à receptividade. A educação moral ativa supõe, consequentemente, que a criança possa fazer experiências morais e que a escola constitui um meio próprio para tais experiências. E eu quero agora aqui trazer um pouco do que o presbítero Solano Portela, ele coloca aqui no seu livro, o que estão ensinando aos nossos filhos. Este livro muito bom, quem puder comprar e ler, é um livro fantástico, onde ele faz uma avaliação crítica da pedagogia contemporânea, apresentando a resposta da educação cristã. Na página 75 e 76, ele coloca assim: na prática, a visão de Piaget equivale a afirmar que as pessoas são tábula rasa, no sentido moral, ou seja, nada possuem de referencial nato, de moralidade, e muito menos de inclinação para o mal, em função do pecado original. Ou seja, Piaget não aceita o ensinamento bíblico da residência e noção do mal nas pessoas, teologicamente chamado de pecado original. Desde o seu nascimento, ao lermos Piaget, no entanto, saímos com a impressão que, para ele, a realidade divina é irrelevante, pois a neutralidade moral das pessoas é uma realidade indisputável. As crianças nasceriam destituídas do senso de certo e errado, absorvendo esse dos adultos. Essa interferência adulta na construção do pensamento e dos valores das crianças não é bem-vinda, mas é em seu pensamento deletéria e prejudicial. Na realidade, diz Piaget, com relação às regras de justiça retributiva, que se o adulto não interviesse, as relações sociais das crianças entre si bastariam para constituí-las. Irmãos, agora, quem é que está com a razão? Alguns professores seguem Freud, outros vão seguir Carl Rogers, outros Skinner, quase que todos seguem Piaget. Quem é que está com a razão? Nenhum está com a razão. Então, vejam a confusão que se encontra. E vejam como que é necessário nos preocuparmos com a educação. Com essa questão da cosmovisão aplicada à educação. O negócio é muito grave, extremamente grave. Tem tanta coisa assim ruim acontecendo na educação brasileira, em termos de material didático, de livros, de paradidáticos, é uma coisa assim triste mesmo. E aí a gente vê assim um pessoal tentando redimir através desses teóricos. Aí um diz que a resposta está no ser humano, o outro diz que o ser humano é neutro, o outro diz que está no meio ambiente, e o outro diz que o ser humano ele não é responsável pelo que faz. Isso só para colocar os 4 principais. Mas hoje nós temos uma outra que está na moda, que é a questão da autoestima, que é a questão do ser vítima, que é a questão das necessidades psicológicas, e por aí vai. Nós temos muitas outras, tá? Quais são os resultados dessas influências? Aluno sujeito autônomo. Aluno sujeito autônomo. O que significa um aluno sujeito autônomo? Aquele aluno que faz suas próprias escolhas.
que escolhe se ele quer estudar ou não. E geralmente ele não quer estudar. Essa é a grande verdade. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês uma experiência que foi colocada aqui no livro Verdade Absoluta, onde o método de Carl Rogers foi aplicado. E aí a doutora Nancy Pearce, ela vai colocar aqui uma experiência que é relatada. Uma professora, ela fez essa experiência a uma sala, né? Ela colocou isso para a sala dela, onde ela aplicou o método de esclarecimento de valores, que vem justamente dessas técnicas de psicoterapia. E aí, era uma classe de baixo rendimento, e ela queria então melhorar essa questão do rendimento. E aí no final, ela pergunta para os alunos quais eram os valores que de fato eles levavam em consideração. Olha só o que eles colocaram: sexo, drogas, bebida e gasear a aula. Essa foi a conclusão que eles chegaram, tá? Quando você aplica, aí isso aqui é o que? O sujeito autônomo, tá? Quando você aplica o método de John Dewey, porque para ele o ser humano é apenas um animal, ele rejeita a imagem bíblica, a imagem de Deus no ser humano. Então, para ele é um animal e a mente é apenas o órgão mais complexo que deve ir se adaptando ao meio ambiente. Veja bem, veja como ele influenciou na questão da educação moral. Quem fez aqui faculdade, e principalmente na área de humanas, de repente conviveu com esse tipo de situação. É mais ou menos o seguinte: o professor ele vai e coloca a seguinte situação. Imagina que você está com a sua mãe doente, muito doente, e ela precisa de um medicamento. Aí você mora numa cidade do interior, e lá só tem poucas farmácias, e aí todas estão fechadas no final de semana. Se você não arruma, e você tem uma farmácia ao lado da sua casa, mas ela está fechada, você não sabe onde o dono mora, você precisa do medicamento urgentemente, o que você faz? Você vai arrebentar a porta da farmácia, pegar o medicamento para tratar sua mãe, ou então você vai deixá-la morrer. Ou seja, é chocar, você causa um choque. Aí, geralmente a ideia de deixar a mãe morrer por princípios, por ideais altos, essa ideia ela não é aceita. Geralmente a ideia que se é trabalhada é de arrebentar-se, arrebentar a porta e pegar aquele medicamento. Se o aluno ele tentar trabalhar o seu ideal, aí vai se colocar que isso é porque ele foi reprimido pela família. Pastores reprimiram. Pastor deve ter reprimido já muita gente aqui nessa situação, né? Isso é coisa de professor de escola dominical, é coisa de religião. Você tem que abrir mão disso. Você tem que ver o seu verdadeiro valor que está lá dentro. É uma vida humana que está em jogo. Então é melhor você arrebentar a porta. Então esse tipo de técnica é utilizado, isso vem da teoria de John Dewey, justamente para fazer com que a criança, o aluno, ele vá rompendo com as suas estruturas morais, com aquilo que ele já vem carregando com ele, da família, da igreja e da sociedade. Então veja como isso é grave. Aí o aluno autônomo, geralmente o aluno quando ele se torna autônomo, ele começa a matar a aula, ele começa a se preocupar só com sexo, com drogas e com outras coisas. Alunos que não aprendem conteúdos que lhes serão cobrados na vida adulta.
Professores acuados e desmotivados. É só você dar uma olhada na internet, tá? Que você vai ver muito esse tipo de coisa, vídeos assim. Surgimento de uma geração individualista, cheia de rebeldia ideologicamente justificada. Geração desinteressada no conhecimento acumulado pelas gerações anteriores. Gente, olha, quem é professor de história tem uma dificuldade tremenda de dar aula. Porque para os alunos história é coisa de museu, é coisa antiga. Eles não querem, eles não têm nenhum interesse no conhecimento acumulado, deixado pelas gerações anteriores. É por isso que hoje, os alunos de hoje estão reinventando o corpo humano. Você pede um aluno para colocar as partes do corpo humano, ele coloca o pé na mão, a mão no pé e faz aquela lambança, porque ele não está mais preocupado com o conhecimento deixado pelas gerações passadas. Geração desmotivada a contribuir com o avanço das gerações futuras. Ele não tem nenhum compromisso com as próximas gerações. Geração despreparada para cumprir o mandato cultural e social no mundo de Deus, vivendo de acordo com suas paixões e desprezando as autoridades, 2 Pedro 2,10. Irmãos, a igreja tem tido uma preocupação com essa questão. O pastor tem se preocupado com essa questão, tentando trabalhar um currículo que atenda à necessidade da igreja. Então, nas departamentais das sociedades, vale a pena os irmãos participarem da SAF, da UPH, dos jovens, adolescentes, porque é uma rede que vai ajudar principalmente os homens a desenvolverem bem o seu mandato cultural e social. Os homens enfrentam uma crise terrível em nossos dias. Educação cristã, o que é isso? É aquela que pretende ensinar a respeito da natureza na perspectiva de que ela manifesta a glória de Deus. Então está aí um dos princípios da educação cristã. Trabalhar a natureza na perspectiva de que ela manifesta a glória do Deus eterno. Partindo da convicção de que existe uma verdade absoluta na sua revelação. Próximo. Respeitando a imagem de Deus no homem. Adotará metodologias que acatem a individualidade do aluno, mas que também o estimulem à responsabilidade no processo ensino-aprendizagem, e associará a transmissão de valores morais. Valores morais são transmitidos ao processo educacional, assim como as pedagogias modernas. Procurará não apenas informar, mas formar o caráter cristão em seus alunos. Depois os irmãos podem meditar em Tito 2, 1 a 15. Agora, o que podemos fazer, irmãos, para supervisionar a educação de nossos filhos? Diante de tudo isso que foi colocado, o que você pode fazer para estar supervisionando a educação de seus filhos? Primeiro, acompanhe as matérias lecionadas, supervisionando o aprendizado, não somente no que tange às notas, mas inclusive em relação às tendências antibíblicas. Alguns pais, eles simplesmente pegam assim: tirou tanto, parabéns meu filho. Mas eles não olham o conteúdo que está ali, para analisar, para ver se não tem alguma coisa que está contrário às Sagradas Escrituras, porque tudo que está contrário às Escrituras é falso, é mentiroso e não presta. Você não pode andar com meio termo. Está contrário às Escrituras, cai numa daquelas ideologias que nós colocamos ali. Então,
é interessante que você esteja supervisionando, questionando, ver o que está de fato acontecendo, para que você esteja confrontando com as Sagradas Escrituras e assim orientando a criança. Segundo, compre bons livros para seus filhos. Irmãos, nós temos no mercado muitos bons livros para os nossos filhos. A cultura cristã tem vários livros. Vocês podem estar perguntando aí o pastor, quem tem adolescentes, tem os livros do reverendo Leandro Lima, na área de ficção, onde ele trabalha com a cosmovisão cristã, livros interessantes. E aí vale a pena nós estarmos adquirindo esses livros e passando para os nossos filhos, para que eles entendam bem a cosmovisão cristã. Uma outra coisa, desenvolva o ensino doméstico. Esse currículo que eu apresentei para vocês, que será trabalhado agora a partir do próximo ano, as crianças, elas vão ter cada vez menos tempo para se estudar de fato conteúdos, por exemplo, de matemática, de língua portuguesa. Hoje, por exemplo, o construtivismo aplicado à língua portuguesa, o aluno ele inventa as normas ortográficas, tá? Ele cria suas próprias normas. E em matemática tem até alguns teóricos tentando provar que 2 mais 2 não equivale a 4. Mas pode dar 6, pode dar 5, depende. Pode dar 0 também, né? Então, veja bem, se você quer que o seu filho tenha uma educação com um pouco mais de qualidade, existem algumas coisas que você pode estar fazendo em casa. Eu pergunto, quais são os alunos de hoje que sabem tabuada? Os adultos geralmente eles sabem de cor, né? Mas os alunos de hoje é tudo na calculadora, né? E alguns nem sabem usar a calculadora. Vejam só, você pode estar trabalhando a tabuada. Para quem acha que a tabuada não tem nenhum valor, a tabuada ela ajuda muito no raciocínio lógico. Você ganha tempo quando você sabe a tabuada. Essa é a grande verdade. Uma outra coisa que você pode estar ajudando em casa, qualquer pai, qualquer mãe pode fazer isso, fazer ditado, para que o seu filho aprenda a escrever corretamente. Você pode fazer isso. Qualquer mãe, qualquer pai pode fazer isso. A Cássia, ela foi alfabetizada, ela tinha 1 ano e 7 meses quando ela aprendeu a ler. Quem alfabetizou foi a Kelly. Para ver que uma mãe, um pai, se ele se dedicar, ele pode ensinar e muito bem o seu filho. No Brasil não é permitido ter um ensino em casa. Nos Estados Unidos são muitas as crianças que estudam em casa. E os resultados são melhores do que os das escolas públicas e particulares. Os alunos aprendem muito mais, porque os pais se preocupam de fato com a verdade, com o conteúdo em si. Então você pode fazer várias coisas para estar ajudando o seu filho em casa. Busque reformar a escola do seu filho ou do seu filho. Como? Você sabe de alguma coisa contrária à fé, à moral que está acontecendo? Vá conversar com o professor. Se for o caso, se a coisa for muito escandalosa, é até o caso de processar o professor. Por quê? Porque tem muita coisa ruim acontecendo dentro das salas de aula e os pais ficam sem fazer nada. Está acontecendo alguma coisa que fere a moral, os bons costumes, que fere você como pai, como mãe. Vá e converse com o professor, com a professora do seu filho, não aceite, não concorde, e dessa forma você estará contribuindo para reformar a escola. Se a coisa não tiver conserto, busque mudar o seu filho de escola.
não deixe o seu filho nessa escola. Sexto, contem com a assistência da graça de Deus para conduzir seus filhos no ensino de sua vontade. Nós vamos ler, irmãos, apenas Deuteronômio 11, 18 a 19, o tempo já está bem avançado. Eu imagino que os irmãos estão aí já querendo almoçar, né? Deuteronômio 11, 18 e 19. Quem pode ler, por gentileza? Depois essas palavras no vosso coração e na vossa alma, atalhas por sinal na vossa mão, para que estejam no frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando. O ensino na Bíblia, ele se dava muito no contexto da casa, no contexto doméstico. E ao longo da história nós vemos muito isso, o ensino acontecendo dentro de casa. Então, a Bíblia, quando fala, por exemplo, também lá em Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, esse papel, ele não é da escola, esse papel é de pai e de mãe. Aqui é um papel de pai e mãe também. Olha, não faça como um determinado pássaro que tem os filhotes e deixa para lá. Tem muitos pais que agem dessa forma, de confiar tudo à escola. Não, a missão de educar, ela cai principalmente sobre pai e mãe. Não confie plenamente na escola. Veja bem o que você pode fazer em casa para contar com a assistência da graça de Deus. Primeiro, que na sua casa a palavra de Deus esteja aberta. Medite na palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Outra, esteja orando constantemente pelos seus filhos. Observe os sacramentos. Leve-os a observar os sacramentos. Pratique o culto doméstico. O culto doméstico não é para ensinar a ler e a escrever, mas ele tem também esse cunho, ele tem também esse lado. Por exemplo, o Júnior, ele melhorou muito a leitura dele no culto doméstico, porque no nosso culto doméstico todos leem. E aí, quando ele começou a ler, era com muita dificuldade. A gente tinha que esperar um tempão ele terminar a leitura dele. Mas isso ajudou muito. Comunhão com a igreja. Não adianta você mandar o seu filho e não vir à igreja. É importante que você venha. Que o seu filho entenda que a comunhão com a igreja, para você, pai e mãe, é importante. Ensine piedade. Você tem que ensinar isso através da sua vida. Infunda-lhes a convicção de que não estão no mundo por causa desta vida, mas a caminho da eternidade. Comênios. Lembrete, pais presentes sempre terão mais influência sobre seus filhos que o doutrinamento impessoal das salas de aula. Irmãos, podem doutrinar à vontade nas salas de aula, mas se você em casa é um pai, uma mãe bem presentes, vocês conseguirão, com a graça de Deus, vencer esse doutrinamento. E contarão com a assistência da graça de Deus para conduzir seus filhos no ensino de sua vontade. Deuteronômio 11, 18 e 19, Salmo 78, 5, Provérbios 22, 6 e 2 Timóteo 1, 5. Aprendam a se ocupar das coisas que conduzem imediatamente a Deus. Olha que frase fantástica de Comênios ao se trabalhar a questão da piedade. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Leva o seu filho ou a sua filha imediatamente a pensar em Deus. Eles veem você orando,
Eles veem você lendo a Bíblia. Todas essas coisas levam o filho imediatamente a Deus. O seu filho vê você preocupado com o reino de Deus, com a igreja, com a verdade, com a honestidade. São coisas que remetem a criança imediatamente a Deus. Agora, a criança ela fica numa dicotomia terrível. Ao chegar aqui na igreja, professor de escola dominical trabalhar, pastor trabalhar, aí chega em casa, vê o pai xingando, vê a mãe brigando, aí vê aquela ruaça. Essas coisas remetem a Deus? Não. Então nós temos que assumir bem o compromisso. E quem tiver interesse, né, em aprofundar mais a questão, é um livro assim um pouco difícil de ler, mas é um livro assim interessante, muito bom. A inter-relação da teologia com a pedagogia no pensamento de Comênios. Fantástico esse livro do Dr. Edson Pereira Lopes, pela editora Mackenzie. Amados irmãos, nós vamos parar por aqui, né? E aí agora, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Falou a respeito das crianças que não querem, dos alunos que não querem saber disso da história, né? A Vitória chegou com um trabalho da escola para redesenhar uma Mona Lisa atual. E você falando agora me preocupou, porque a dela ela foi tão criativa, sabe? Que a gente até preocupa, né? Porque o trabalho dela foi tão bem feito, tão atual, você falando sobre isso. E eu fiquei preocupada agora, porque foi muito bom o que ela fez no desenho de Mona Lisa. Olha, Anilda, nós temos algumas exceções, né? São poucas as exceções que nós temos, e eu acredito que essas exceções elas estão mais dentro das igrejas, né? E principalmente de igrejas reformadas, que, como vimos, desde o século XVI e muito antes, né? Na história do cristianismo, se a gente voltar um pouco mais, a gente vai ver Agostinho também preocupado com a questão da educação. E como nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos, nós percebemos também essa preocupação, porque o cristianismo, como ele valoriza a questão do ensino, então ele deve ter esse compromisso com a educação. E quando o pai, a mãe, ou avô, a avó tem essa preocupação, geralmente filhos, netos tendem também a ir no mesmo caminho. Agora, é bom, eu fico feliz que ela fez bem o trabalho, né? Se preocupou em fazer bem o trabalho. Mais alguém? Então vamos, irmão Lima. Como nós cristãos podemos, né, trabalhar, né, em prol disso, né, em prol de uma mudança nas escolas, nas coisas, tudo. Qual a posição que nós deveríamos tomar, né, diante dessa situação? Olha, da editora Mackenzie, eu vou lê-lo rapidamente para vocês. A educação e revelação, esse é o nosso negócio. Embora nós cristãos creiamos na existência de Deus e sustentemos doutrinas como a criação, queda e redenção, a maioria de nós tem dificuldade em conectar nossa experiência cotidiana do mundo em nossa vida religiosa. Como consequência disso, Deus é facilmente percebido por nós em acontecimentos incomuns, mas não costuma ser tão facilmente encontrado nos fatos corriqueiros do nosso dia a dia. Isso se deve a uma série de fatores. Dentre eles,
destacamos o fato de que a maioria dos cristãos foi e continua sendo educado por uma cosmovisão naturalista, treinados numa cultura educacional que defende que os objetos e acontecimentos, fatos, são tudo o que existe no mundo. Não há nada para além deles. E, por consequência, passamos a interpretar nossa experiência do mundo em termos meramente naturalistas. É como se o sentido da realidade pudesse e devesse ser encontrado nela mesma. A Bíblia nos ensina, no entanto, que o mundo é revelação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Isso significa que os fatos são como as janelas que descortinam diante de nossos olhos a pessoa de nosso Criador. Sendo assim, uma experiência significativa, rica e verdadeira da realidade acontece quando descobrimos Deus por trás de cada fato do mundo criado. Esse é o pressuposto básico do sistema Mackenzie de ensino. Com base nele, temos procurado realizar editorialmente uma educação escolar efetivamente cristã. Uma educação que permita aos alunos conectar sua vivência do mundo à sua realidade religiosa. Fazendo isso, ensinando o conteúdo exigido na formação básica de uma pessoa, buscando integrá-la à cosmovisão cristã. Nossa preocupação é abrir janelas para Deus, para que Ele seja percebido em nossa realidade. Afinal, se o mundo é revelação, há algo de Deus que pode ser visto por trás dos números, da linguagem, do espaço geográfico, da história, das artes, de quaisquer outros objetos e acontecimentos que nos rodeiam. Esse é o nosso negócio. Então, irmão Lima, acho que o primeiro passo é a aquisição e implementação desse material no ensino de nossos filhos, que pode ser feito com a escola, com parceria, um pai interessado que procura a escola e oferece uma perspectiva bíblica, e dentro de casa. São duas maneiras. Nós estamos com um projeto grandioso, tem trago temor ao meu coração. Eu tenho conversado com o nosso irmão presbítero Agel sobre a nossa capacidade de ensino na igreja. O ano que vem nós vamos começar um projeto muito grande, que eu acredito que vai atingir a nossa igreja em nível nacional. E eu tenho orado por isso. Ano que vem nós já vamos ter a presença do presbítero Solano Portela e provavelmente o Dr. Edson também, numa série de conferências sobre educação em nossa igreja. A nossa proposta é termos uma escola dominical que forme, na perspectiva da cosmovisão cristã, membros capazes de responder a esses ismos das filosofias outras, e que em casa nós possamos treinar nossos filhos. Então esse material pode ser adquirido. É difícil matricular o filho no Mackenzie. A mensalidade é entre R$1.000 e R$1.700. Então não dá para qualquer um pôr. Mas o Mackenzie tem bolsas, e muitas bolsas. A minha orientação é que vocês procurem o Instituto Presbiteriano Mackenzie, se informem, participem do concurso de bolsas, coloquem os seus filhos lá. Não há essa possibilidade? Tentem implementar esse material, ou na escola ou em casa. Ele vai alcançar até o ensino médio. E eu acredito que vai possibilitar a formação deles na perspectiva da cosmovisão cristã. Esse material e os das outras aulas vão ser publicados lá no nosso blog. Está no boletim ebdjohnknox.tumblr.com. Vocês podem acessar o material. A aula de hoje foi gravada, vocês vão poder assistir também a aula. Então depois, qualquer outro material, vocês podem recorrer ao site, tá bom? Mais alguma coisa, irmão? Só reforçando o que o pastor falou, a contribuição que nós podemos dar também se estende aos professores. Quantos professores temos na igreja? Os professores e professoras podem estar levando para a sala de aula a cosmovisão cristã de educação. O professor em sala de aula tem autonomia. Você não trabalha com a teoria construtivista, geralmente a escola não adota. Então, o professor ele não pode ficar de fora, de que ele não tem autonomia. Ele tem autonomia para trabalhar. E o professor ele tem autonomia para comparar, fazer comparações, colocar, por exemplo, evolução de um lado, criação do outro, para que o aluno faça um julgamento adequado. Então, nós temos essa possibilidade. Eu mesmo em sala de aula trabalhei muito dessa forma. E o nosso convite é para que
professores e professoras se preocupem mais em conhecer a questão da cosmovisão cristã aplicada à educação. E aí é importante a leitura deste livro, E Agora Como Viveremos, Charles Colson e Nancy Pearce, da editora CPAD. É importante que você leia também o que estão ensinando aos nossos filhos, do presbítero Solano Portela, lançado pela editora Fiel, e este que eu já acabei de apresentar para vocês anteriormente, né? A inter-relação da teologia com a pedagogia no pensamento de Comênios, do Dr. Edson Pereira Lopes. E tem o outro aqui também, Verdade Absoluta, da doutora Nancy Pearce, também pela editora CPAD. Vamos orar então, amados irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, sabemos que a educação é um instrumento de bênçãos do Senhor para com a humanidade, onde o Senhor manifesta a Tua graça comum. Mas sabemos como que ela está permeada de tantos ismos que tentam escravizar a mente humana, Senhor, distanciando a mente de Ti. Mas nós, Senhor, como Martim Lutero, Teu servo, orou que o conhecimento dele era para conduzi-lo a Ti. A nossa preocupação também é essa, Senhor, que o nosso conhecimento, que o conhecimento dos nossos filhos seja tão somente para sermos conduzidos cada vez mais a Ti. Portanto, nesta tarefa árdua, ajuda-nos como igreja a nos somarmos com aqueles irmãos e irmãs que estão elaborando uma resposta consistente, que os nossos professores e professoras sejam agraciados por Ti, ó Deus, para que apresentem na sua prática docente uma cosmovisão cristã de educação. Guarda os nossos filhos, ajuda-nos a sermos pais zelosos ao tratarmos desta questão com os nossos filhos. Em o nome de Cristo é o que Te pedimos, ó Pai. Amém.